Os lugares mais perigosos para se viver. Você pode estar confortável na sua cama hoje, mas olhe estes lugares. Bem-vindo a alguns dos lugares mais perigosos para se viver. Algumas pessoas escolheram viver em um local, mas você ousaria visitá-lo? Na verdade, milhares de turistas visitam destinos perigosos a cada ano. Alguns estão em jornadas extremas em busca de uma experiência autêntica e fazendo crescer o turismo de aventura. Os locais são remotos, de difícil acesso e têm riscos que você pode nunca esquecer. São lugares que podem ser desanimadores, inacreditáveis, podem atrair sua atenção ou serem aparentemente inofensivos, mas são como uma bomba relógio acionada, pronta para surpreendê-lo. Os lugares mais perigosos para se viver. Alguns chamam de lar docilar, outros sabem que as aparências enganam. Primeiro, um pequeno conselho aos donos de barco que transitam pela costa da Flórida. Se você estiver no mar e vir uma tromba d'água, pare o barco por 1 minuto e olhe para ela. Se a tromba não se mover para a esquerda e não se mover para a direita, e estiver ficando maior, vai para cima de você. O melhor a fazer é começar a andar em ângulo reto para fugir da tromba d'água. Essa é a melhor opção. As águas mornas e tropicais da Flórida são a base perfeita para a formação de trombas d'água. Às vezes, elas parecem ser apenas fios fantasmagóricos. Em outras, elas podem descer com fúria de um céu tempestuoso. Nenhum lugar no mundo tem tantas trombas d'água quanto o conjunto de ilhas de Florida Keys. Existem 2 tipos de tromba d'água, tornádica e de tempo razoável. A de tempo razoável, que é a mais comum, se desenvolve na superfície da água e sobe em direção ao céu. Já a tromba d'água tornádica se forma da mesma maneira que tornados, em tempestades severas. De longe, o tipo mais perigoso de tromba d'água é a tornádica. Ela pode causar chuva intensa, alagamento, ventos fortes, granizo gigante, às vezes do tamanho de bolas de golfe ou bolas de beisebol. E até maior, muito relâmpago, e o único raio pode queimar 5 vezes mais quente que a superfície do Sol, 100 milhões de volts ou 30 mil amperes. Elas devem ser levadas a sério. Um perigo natural para barcos, ocasionalmente estes vórtices podem chegar à terra, causando caos ao levantar o que estiver em seu caminho e colocando vidas em risco. De vez em quando ouvimos relatos de peixes caindo do céu ou rãs caindo do céu. São eventos climáticos bizarros que parecem ser quase bíblicos, mas na verdade pode ser uma tromba d'água por perto que sugou os bichos em uma baía próxima e jogou bem em cima de você. Assim como muitas forças da natureza, a tromba d'água pode ser tanto bonita quanto mortal. Se o céu começar a ficar cinza, se começar a ficar feio, começar a chover, e você vir uma tempestade se formando, fique de olho no horizonte, tentando achar um fiozinho de névoa no mar. Se olhar bem de perto, pode ser uma tromba d'água. Cada zona de perigo apresentada em os lugares mais perigosos para se viver será classificada de acordo com estilo de vida, potencial de ameaça, tipo de ajuda disponível e chance de sobrevivência. Sobrevivência e medo são diferentes para cada pessoa. Será que seus 10 lugares mais perigosos para se viver são compatíveis com os nossos? As trombas d'água de Florida Keys não são somente um perigo no mar, já que podem chegar à terra e levar o que estiver em seu caminho. Mas saindo do calor para ir até o clima frio do Alasca, vamos encarar outra aventura no mar, desta vez em águas geladas. A natureza selvagem do Alasca possui muitas criaturas perigosas e fica exposta a um dos climas mais extremos do planeta. A cidade de Juneau, capital do Alasca, localiza-se no coração de uma floresta nacional e com montanhas enormes ao fundo, é um ótimo ponto de partida para conhecer o restante do estado. Mas sair da cidade para explorar tem seus riscos. 2 viajantes resolveram aumentar ainda mais estes riscos remando em um caiaque em águas abertas, em uma jornada para conhecer fiordes e geleiras. Basicamente, nos deram o caiaque e equipamento para chuva e também deram umas latas para colocar comida para os ursos não conseguirem abrir. Deram um mapa e falaram, esse é o lugar onde querem ir, então remem até lá. Se a gente não voltasse em 7 dias, iam mandar um avião de busca. Mas antes de todo esse tempo, iam achar que a gente estava bem.
Michael e seu amigo partiram no que deveria ser um aquecimento para planos ainda mais arriscados. Houve um choque de realidade quando eles perceberam que a viagem era bem mais traiçoeira e trabalhosa do que o calculado. A gente podia ter virado, podia ter ficado com hipotermia. Tem geleiras, tem ursos, tem água congelando, tem um isolamento. Se a gente se perdesse, ninguém ia achar. E ainda tinha uma lama que parecia areia movediça perto das geleiras. Para os locais, estas condições não são surpresa. Quando o clima fica extremo, eles já sabem o que esperar. Mas para um marinheiro de primeira viagem, pode ser difícil se acostumar. Chovia o dia todo dia, o tempo todo enquanto a gente remava. E era quase inútil remar contra a maré, porque às vezes tinha umas ondas de 7 ou 8 metros. Nós ficamos esgotados lá pelo 4º dia. Após remar em um caiaque até 10 horas por dia, contra ondas gigantes, com o clima cada vez pior e sem conseguir fazer uma fogueira, uma noite de descanso é só o que se pode desejar. Mas viver nesse lugar implacável nunca é tão simples. Era um processo enorme toda noite para acampar. A gente tinha que fazer comida a uns 200 metros de distância de onde ia dormir e depois checar que a comida estava lá nas latas fechadas, que a gente precisava esconder a uns 500 metros de onde dormia. A gente ia dormir esperando não ter nenhuma visita durante a noite. É até estranho uma viagem como essa, mas nunca queremos ver um urso. Se a gente visse, provavelmente ia ficar em perigo. Isso virou uma realidade cedo demais. Depois de um dia de remada particularmente agonizante, a exaustão fez a dupla ignorar os sinais de alerta. Nós chegamos em uma praia e vimos pegadas de ursos lá. Mas não tinha nenhum outro lugar por perto para ir e já estava ficando escuro. Então pensamos, bom, vamos arriscar essa noite. Se é hoje que vamos virar comida de urso, é a vida. Os moradores sabem que qualquer sinal de urso nas proximidades pode acabar facilmente em uma fatalidade. Nós quase fomos comidos por um urso, porque quando acordamos de manhã tinha pegadas de um urso em volta da nossa barraca. Felizmente para estes aventureiros, a sorte estava a favor deles. Desta vez. O Alasca pode estar prestes a ficar bem mais perigoso. Nos últimos 30 anos, a temperatura tem mudado mais aqui do que em qualquer lugar do mundo, o que significa que a mudança climática pode agravar o que já é extremo. O noroeste do Pacífico é um lugar bem difícil de se viver, porque mesmo quando o clima esquenta, fica muito úmido. E quando é frio, é quase congelante. Isso é apenas a ponta do iceberg. Para os que moram mais ao norte, a mudança climática pode significar que todo o manto de gelo abaixo dos pés pode literalmente derreter. Apesar dos perigos lançados pela natureza, os aventureiros acham o Alasca irresistível, com tanto a explorar. É lindo, é deslumbrante, eu não sei se ainda posso recomendar que vá pra lá e ande de caiaque se puder. É um desafio que não está livre de riscos para os turistas. E morar no ambiente intocado do Alasca também tem seus perigos. Mas agora vamos deixar esta maravilha gelada para ir a um local desolado e tóxico, que será uma ameaça a várias gerações. As pessoas ainda levam suas vidas diárias aqui, mas os níveis de radiação são muito altos. E nós recomendamos que as pessoas se mudem dessa área. Em março de 2011, um terremoto de magnitude 9 chacoalhou a costa leste do Japão, provocando o maior desastre nuclear desde Chernobyl. Mais de 2.000 por segundo. Eu já estou no carro. O terremoto e o tsunami resultante danificaram a usina nuclear de Fukushima Daiichi, causando a fusão do núcleo de 3 reatores com a liberação de enormes quantidades de material tóxico no ambiente. Mick Broderick, analista de mídia e historiador, conhece muito bem o legado de uma tragédia nuclear. Como muita gente, eu estava assistindo ao vivo, horrorizado. Eu sabia que as mensagens de relações públicas não era muito administrar o problema da radiação, mas minimizar o impacto. A gravidade do desastre foi alvo de grande escrutínio quando altos níveis de resíduos nucleares foram encontrados em outras partes do Japão e do mundo. Deu de 2 a 3 microsieverts. E está 2 ou 3 vezes maior que deveria estar. É claro que nós sabemos que a água salgada do tsunami
danificou o interior dos reatores. Então, o material radioativo não estava só entrando na atmosfera, também estava vazando no Oceano Pacífico. A limpeza ainda está em andamento e 5 anos depois, Fukushima permanece perigosa. A contaminação ainda está lá, mas está em sacos. É só uma solução temporária. E é uma fração pequena de toda a contaminação que foi liberada no ambiente. O material ainda está vazando porque, quando se tem a fusão do núcleo de um reator, ele forma uma massa chamada córion. Ninguém sabe onde ela está e ninguém consegue ver porque a tecnologia não funciona tão perto de uma fonte de radiação tão grande. O Greenpeace documentou a contaminação nos últimos anos e, em 2014, fez mais descobertas incômodas. Nós estamos aqui em Tsushima, que fica a uns 35 quilômetros do reator nuclear de Fukushima. Os níveis de radiação são muito altos aqui. As pessoas que moram aqui recebem a dose máxima anual em poucos dias, 4 dias. E isso é inaceitável. As pessoas deviam ser evacuadas dessa área. Os que viviam dentro de uma área de 30 quilômetros da usina agora são refugiados nucleares. Após lidar com o golpe de perder suas casas, a incerteza ronda o futuro destas pessoas. Parte de tudo isso que acontece no Japão é porque, historicamente, os sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, por mais trágica que tenha sido a experiência deles, foram muito maltratados pelo governo e maltratados por outros cidadãos. Eles eram vistos como contaminados. A mesma coisa aconteceu em Fukushima. As pessoas têm dificuldade para se casar, arranjar emprego. Então, quando os refugiados saíram de Fukushima e foram realocados para outros lugares, eles viraram leprosos sociais por muito tempo. Sem contar o temor de futuros riscos à saúde que serão inescapáveis para muitos. Mulheres e crianças, principalmente, são suscetíveis a câncer na tireoide, cuja incidência aumentou nos últimos anos. Outros tumores tendem a surgir 5, 10 e até 30 anos depois. Eles levam muito tempo para se dissolver. Então, a previsão de milhares, se não dezenas de milhares de cânceres adicionais por causa de Fukushima é irrefutável. A energia nuclear continua provando ser perigosa. Mas com os temores da mudança climática, há boatos de reabrir usinas ou construir novas. O acidente de Fukushima nos relembra as consequências mortais trazidas pela energia nuclear. Vale a pena fazer esta aposta? Um dos legados de Fukushima, e já vimos isso em Chernobyl, é que o impacto afeta gerações, gerações e gerações. De uma região de incertezas a uma cidade que está sendo lentamente engolida por cada vez mais poluentes trazidos pelo crescimento da classe média. Humilde, mas perigosa. Cheia de energia, cultura e extremos sociais, Calcutá é uma das cidades mais vibrantes da Índia e uma das maiores do mundo. É uma verdadeira amálgama de povos e culturas. Mas a beleza da Cidade da Alegria, como a chamam, é que as pessoas são abertas, são amigáveis e cordiais. Mas os milhões que vivem aqui ficam com a visão embaçada pela névoa densa que domina a cidade. Localizada em Bengala Oriental, Calcutá atrai imigrantes de Bangladesh e de cidades rurais em busca de oportunidades. E a população crescente só aumenta a poluição. Primeiro, se deve ao número de carros que tem aumentado em Calcutá nos últimos 20 anos. E não é só aqui, é em todo lugar aqui na Índia. A classe média está explodindo. Com tanto lixo e névoa, até uma pequena viagem à cidade é o bastante para deixá-lo doente. Eu acho que deve ter demorado umas 2 semanas para eu ficar com um tipo de gripe forte que afetou os brônquios e durou 2 ou 3 semanas. E quando eu estava indo embora daqui, peguei de novo a mesma doença. Para mim, com certeza tem relação com a poluição. Isso combinado com o fato de que, nessa época do ano, em Calcutá não venta muito. O ar estagnado significa que a poluição não tem para onde ir e os níveis de qualidade do ar podem ultrapassar os limites. Eu andei até o topo de um monte por cerca de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros e estava limpo. Depois disso, não dava para ver mais nada. O céu fica carregado de poluição, poeira e areia. E não tem nenhum movimento no ar.
Os efeitos na saúde são muito reais, principalmente nos meses de inverno, quando os níveis de poluição ficam consistentemente graves. A incidência de asma em Calcutá aumentou bastante e alguns tipos de câncer também. E isso pode ser atribuído a carcinógenos que estão na atmosfera atualmente. Não é somente o ar que ameaça a população. A qualidade do solo e da água também luta contra uma grave contaminação rio acima. A drenagem das ruas em Calcutá é um serviço que não é melhorado há 20 anos. Não é incomum andar por meio metro ou até mais com a água no joelho. As pessoas andam no meio de cocô de vaca, casca de banana e de lixo em geral. A fumaça dos escapamentos é o maior problema. O governo tenta incentivar o uso de transporte público, mas ele ainda não é eficiente o bastante. Acredita-se que a lotação das ruas continuará piorando se nada drástico for feito. Todo mundo quer ter carros, mas eles estão sufocando a cidade com poluição e isso está começando a refletir em uma grande quantidade de pessoas que estão adoecendo ou com asma ou com algum tipo de câncer. Uma meca turística para festivais de comida com seu ritmo frenético, Calcutá paga seu preço na 26ª posição. Mas em 11º lugar na nossa lista dos lugares mais perigosos para se viver, um destino que costuma ser descrito como paraíso. Para a maioria das pessoas, viver em uma ilha tropical seria a realização de um sonho. Um refúgio secreto para chamar de seu, o paraíso encontrado. Mas para os habitantes da ilha de Vanuatu, no Pacífico, curtir um dos climas mais amenos do mundo, em uma das localizações mais intocadas que a mãe natureza pode fornecer, significa conviver com suas alterações extremas de perto. No primeiro ano em que velejamos em Vanuatu, não tínhamos equipamento de previsão do tempo. E quando estávamos no mar, olhávamos para o céu e não sabíamos o que ia acontecer. É bem estressante. Marinheiros como Claire Dupré estão bem cientes de como é o outro lado da moeda do clima tropical idílico que costumamos ver em revistas de viagem. A cada 2 ou 3 anos, Vanuatu tende a sofrer com ciclones. Ao final da alta temporada, quando os turistas vão embora, isso é o que os locais precisam administrar. Março de 2015, o ciclone Pan juntou forças em seu caminho em direção ao sul. No momento em que atingiu Vanuatu, foi classificado como categoria 5, com ventos de 270 km por hora. 15 pessoas morreram e as comunidades espalhadas pelas 83 ilhas do país ficaram arrasadas. É difícil imaginar do que um ciclone categoria 5 é capaz. Acontecem inundações, pessoas são levadas pela correnteza, as estradas ficam intransitáveis. Eu realmente temi pela minha vida, porque quando é com você, não dá para fazer muita coisa. Você já imaginava que os ventos extremos seriam o suficiente para varrê-lo da face da terra? Respire fundo, porque em se tratando de perigo, Vanuatu é especialista em desastres naturais. Além do risco de ciclone, também tem terremotos, um risco permanente de terremotos, potencial erupções vulcânicas e, por causa de todos os vulcões submersos, risco de tsunami. Eu senti 2 ou 3 terremotos em Vanuatu. 65 das ilhas da nação são inabitadas, mas algumas famílias optam por viver em uma das 7 ilhas que abrigam vulcões ativos. As pessoas amam onde vivem, são as raízes delas, a cultura delas. Elas não conseguem se imaginar vivendo em outro lugar. Elas vivem na base do vulcão, então moram em casas. E algumas delas foram feitas em árvores, literalmente. São casas na árvore. Então ficam elevadas, mas não o bastante. Ao visitar a Ilha Tana para escalar o Monte Yusur, Danica Mullins ficou impressionada em como os locais vivem em paz com seu vizinho mortal. Minha primeira pergunta foi, e se o vulcão entrar em erupção? Então, o que isso significa? Eles falaram que significa que é isso que os deuses querem e que a jornada de vida deles tinha que ser assim. O vulcão fala com eles em uma língua que faz grande parte da cultura deles. Pessoas de todo o mundo se identificam com esta conexão com o lar. Mas para os residentes das ilhas vulcânicas de Vanuatu, o lar é uma montanha mal-humorada de lava derretida no quintal, pronta para explodir a qualquer momento.
Nós subimos até a cratera do vulcão e de repente teve uma explosão enorme e a lava foi lançada bem no ar. Foi incrível. Eu nunca tinha visto nada parecido, eu fiquei impressionada. Depois nós demos a volta, fomos para o outro lado e descemos um pouco e um pouco mais. E eu pensei, tem bastante distância entre nós e a lava. Mas então, de repente, o vento começou a mudar e os guias começaram a gritar pra gente: vocês têm que sair, vocês têm que sair, têm que sair. Tinha pedaços grandes de lava caindo perto da gente, na nossa frente, atrás. Se você um dia precisar se lembrar de sua mortalidade, se aproximar da cratera de um vulcão ativo vai reavivar sua memória. Isso te faz pensar, te atinge. É uma sensação muito viva. A gente fica consciente do fato de que, na verdade, não temos controle. Se aquele vulcão tivesse decidido que ia entrar em erupção quando a gente estava lá em cima, não teria como a gente conseguir sair de lá. Vulcões, terremotos, tsunamis e ciclones. Os habitantes de Vanuatu certamente têm um quarteto temerário para enfrentar. Este deve ser um dos endereços mais perigosos do planeta. Durante o período que viver nessas ilhas, você estará mais vulnerável. Não tem onde se esconder. Eu acredito que deve ser um dos lugares mais perigosos para se viver. Se você me perguntar se eu quero morar lá com os meus filhos, eu diria com certeza não. Das ameaças impiedosas do Pacífico Sul ao litoral selvagem da Austrália, encontramos uma força da natureza que não deve ser ignorada. Uma região deslumbrante no norte da Austrália Ocidental, com suas pontas oeste e norte delimitadas pelo Oceano Índico e Mar do Timor. Somente 50 mil pessoas vivem em uma área com o triplo do tamanho da Inglaterra, onde um dos principais centros populacionais é a cidade de Derby. E o litoral daqui passa por uma transformação dramática 2 vezes por dia. Kimberley tem um ciclo de maré semidiurno, que quer dizer que são 2 marés altas e 2 marés baixas em 24 horas. O mar está sempre subindo ou baixando. Isso já é incomum. Mas, como o Dr. Mick Leary explica, o tamanho da maré local é simplesmente extraordinário. O lugar tem uma costa em forma de funil, por onde a maré entra. E isso afunila a mesma quantidade de água em um espaço cada vez menor, o que amplifica a altura da maré. A maior das marés chega a uma altura de 10 a 11 metros. Quando a maré sobe, ela é extremamente rápida. E se você ficar preso em uma praia rasa ou em um coral, você com certeza não vai conseguir correr mais do que a maré quando ela encher. Para os habitantes, o evento que ocorre 2 vezes ao dia pode fazer parte do cotidiano, mas ainda é um dos fenômenos da natureza. A energia para mover essa massa de água, depois para drenar e então mover a massa de água de novo para a costa de Kimberley é imensa. Captar a impressionante energia cinética produzida pelo movimento das marés significa utilizar uma fonte sem fim para a geração de energia limpa. Só é preciso captar a água na maré enchente e liberar a água por uma turbina. E o Rio Doctors, ao norte de Derby, deve ser um dos melhores lugares do mundo. Aqui, a mudança dramática das marés é um perigo sempre presente para visitantes desatentos, mas ela pode desempenhar um papel importante para garantir o futuro da humanidade. A usina de energia das marés do córrego Creek tem uma capacidade inicial de 40 megawatts, mas o lugar tem um potencial de cerca de 100 megawatts. É mais que o triplo da energia fornecida às maiores cidades da região atualmente. Tudo sem a necessidade de minerar ou queimar combustíveis fósseis. É uma perspectiva animadora, mas por enquanto, a força das marés de Kimberley continua inexplorada. Então é bom ficar sempre atento.
145 quilômetros adentro do Círculo Polar Ártico fica a pequena cidade sueca de Kiruna. Tranquila, bonita e prestes a ser completamente engolida. O que pode ser feito? É só mover toda a cidade 3 quilômetros. Cerca de 20 mil pessoas logo farão as malas e pegarão a estrada para evitar cair em uma mina de minério de ferro em expansão. O recurso natural que deu origem a este assentamento agora ameaça destruí-lo. Em 2004, a Iron Ore Company, responsável por até 90% da produção de ferro da Europa, escreveu para o governo afirmando que precisava cavar mais fundo, o que poderia causar a desagregação do solo e o engolimento da cidade. Com a beira da mina praticamente à porta, como iniciar a mudança da cidade sueca? Desmontando tudo e montando novamente com uma chave de fenda? Removendo tijolo por tijolo ou começando totalmente do zero? Nessa linha vermelha, tudo que está desse lado deve ser removido. Aí a deformação pode crescer e avançar cada vez mais. Em casos como o da prefeitura, da torre do relógio e da igreja, as estruturas serão inteiramente remontadas, mantendo a história e os ícones vivos. A comunidade se reuniu para contribuir com o projeto da nova cidade e enxergar o lado positivo de sua situação complexa. Temos a oportunidade de ser sustentáveis. Mais do que a cidade já é. Com as opções de desemprego ou evacuação, Kiruna escolheu sobreviver, abrindo caminho para um futuro mais sustentável. De uma cidade de mudança a um local de trabalho tão exigente que a movimentação da mão de obra cobra um preço de toda a comunidade. O dióxido de enxofre é tão pesado no ar que o simples ato de respirar é um sofrimento. E às vezes até a visibilidade é comprometida. Bem-vindo a Ijen, um complexo de vulcões no lado leste da ilha de Java, na Indonésia. O enxofre escapa do vulcão em volumes tão enormes que o lago da cratera no topo de Ijen é altamente ácido. Ao longo da beira da água, uma abertura expele enxofre derretido e quando ele esfria, cerca de 200 trabalhadores removem pedaços para encher suas cestas. 2 vezes por dia, eles escalam 3 quilômetros de encostas e cada um coleta entre 70 e 90 quilos de enxofre, levando a carga nas costas até uma estação de pesagem na base da montanha. A matéria-prima é usada na fabricação de fertilizantes e sabão em pó, e sempre haverá homens dispostos a ganhar dinheiro na extração desta crosta vulcânica de cor amarelo brilhante. Mas eles podem estar pagando um preço alto demais. Seu local de trabalho é um vulcão ativo, que emite gases constantemente e pode entrar em erupção a qualquer momento. As cargas enormes que transportam podem provocar deformações na coluna, lesões nos ombros e até entortar as pernas com o tempo. A única constante é o dióxido de enxofre, que paira no ar como o cheiro da morte. Cada respiração dos homens aqui em cima é tóxica e no fim pode levar ao acúmulo de fluido nos pulmões ou ao desenvolvimento de asma. Imagine como uma longa dose diária como esta pode diminuir a expectativa de vida. A extração de enxofre no Ijen é um negócio extremamente arriscado e alguns desses homens estão literalmente morrendo para ganhar a vida. Um modo difícil de sobreviver, um passo de cada vez. E assim como vários de nossos lugares perigosos para se viver, muito pouco é previsível. Às vezes há sinais de aviso, mas geralmente é tarde demais. O arquipélago francês da Nova Caledônia, no Pacífico Sul, vira alvo de ventos arrasadores e ressacas monstruosas periodicamente. E quando os ciclones chegam ao local, é um inferno na Terra. Os ventos podem chegar a 300 km por hora, levando todo tipo de destroços para o ar. Eles podem virar seu carro, derrubar árvores grandes em cima de você, torres de energia. Muita coisa pode dar errado. Certamente foi o caso com Geoff Mackley. Em 2003, o ciclone Erika atingiu Nova Caledônia com força, gerando um dano extenso e criando circunstâncias realmente perigosas. Bit of a problem here. I've crashed into some live power lines that have just fallen across the road and I'm right in the bloody middle of them. Crikey. Ficar preso entre 2 fios que transportam eletricidade já não é o ideal no melhor dos dias. Quando se está no meio de um ciclone é pior ainda.
Foram vários momentos em que eu pensei que jamais devia estar lá. Usando os equipamentos mais pesados que tinha ao alcance, Geoff correu um risco que compensou. Outros não tiveram tanta sorte. 2 pessoas perderam a vida e mais de 100 ficaram feridas. A temporada de ciclones da Nova Caledônia acontece de novembro a abril, quando deslizamentos, inundações e tempestades assustadoras são mais prováveis. Se existe algum lugar no planeta que poderia ser descrito como um ímã para desastres naturais, seria Guatemala. Terremotos, erupções vulcânicas, furacões e erosão na costa devido à mudança climática. Os guatemaltecos enfrentam todo tipo de catástrofe. O país também tem muita inundação e eu acho que está recebendo muitas ondulações por causa da mudança climática. As correntes do oceano estão mudando e isso afeta muitas comunidades locais. Para a cientista marinha Maria José Gonçalves Bernat, os efeitos dos padrões climáticos extremos e desastres naturais estão mudando o ambiente onde ela trabalha. Nossa maior preocupação com os desastres naturais é a perda ou a erosão do solo e a perda dos manguezais. E eles são muito importantes para as comunidades locais porque são viveiros de peixes. Então nós vamos perder praias, vamos perder florestas de mangue e vamos perder ecossistemas de praias rochosas que existem ao longo da costa. Quem também lida com os desafios trazidos pela Mãe Natureza são os locais que vivem no litoral da Guatemala. Os alagamentos provocados pelo furacão Mitch em 1998 deixaram quase 750 mil guatemaltecos desabrigados. Em 2005, deslizamentos de lama provocaram caos durante a passagem do furacão Stan e cerca de 1.500 pessoas perderam a vida. No interior do país, desastres naturais sempre fizeram parte da rotina, mas nas cidades, uma abordagem muito rudimentar de planejamento urbano colide com a migração em massa, colocando vidas em risco. A Guatemala está povoada demais no momento. São quase 17 milhões de habitantes e eu acho que uns 11 milhões nas cidades grandes. Tem muita gente se mudando para cidades. É claro que estão buscando oportunidades melhores. E elas se estabelecem onde quer que encontrem um espaço. A paisagem surpreendente da Guatemala foi formada pelo movimento gradual da crosta terrestre. Uma falha geológica corre de leste a oeste do país e cruza com outra falha oceânica, que se estende paralelamente à costa do Pacífico da Guatemala. 4 vulcões efervescentes mantêm os habitantes em alerta e atraem visitantes curiosos de todo o mundo, ansiosos para se aproximar de uma cratera de um vulcão ativo. Eu me lembro de algumas erupções, principalmente no vulcão Pacaya, que é o vulcão ativo que está mais perto da cidade. E alguns guias de turismo levam marshmallow para o vulcão para os turistas tostarem na lava. Eu tenho um pouco de medo de terremoto, mas isso é normal. Eu só acho que eles aumentaram de um jeito que é muito estranho. Mas estes tremores podem ser fatais. Em fevereiro de 1976, um terremoto que registrou 7,5 pontos na escala Richter devastou a Guatemala. Mais de 25 mil pessoas morreram. Bem-vindo a uma das arcas do tesouro da biodiversidade da América Central. Mas não se distraia com a beleza da paisagem e com a variedade fascinante da vida selvagem da Guatemala. É um lugar que pode ser tão perigoso quanto impressionante. Apesar da Guatemala ser um lugar lindo para se viver, eu acho que é muito propensa a desastres naturais por causa da localização. Geograficamente, nós estamos suscetíveis a esse tipo de coisa. Um ótimo lugar para se visitar, um local difícil para se viver. E assim como muitos lugares perigosos, muitos que vivem aqui não querem sair. Mas em nossa próxima parada você precisa se segurar firme ou pode ser carregado. Todos gostamos de uma brisa fresca nas costas em um dia quente de verão. Mas na capital da Nova Zelândia, a brisa pode ser tão insistente a ponto de derrubá-lo no chão. Como o único espaço entre as ilhas sul e norte, o Estreito de Cook não é bem um túnel de vento, e sim um funil para vendavais de latitude 40, que atingem a costa oeste da Nova Zelândia. Para os moradores, levar um tapa na cara do vento forte faz parte do charme de vivenciar o Wellington.
Ventanias de 75 km por hora não são incomuns, mas elas podem chegar a 248 km por hora. É perigoso? Bom, este tipo de vento pode dificultar muito o pouso de um avião. Na verdade, o Aeroporto Internacional de Wellington é considerado por muitos pilotos um dos pousos mais desafiadores do mundo quando os ventos estão a toda. Apesar disso, esta turbulência nunca causou um grande acidente aqui. A indústria de construção da Nova Zelândia trabalha seguindo um abrangente sistema de classificação de ventos. E como você pode imaginar, há áreas dentro e ao redor de Wellington que requerem que as estruturas sejam construídas com o máximo da escala de resistência a ventos. Os benefícios de tantas rajadas são excelentes oportunidades para windsurf, navegação, kitesurf e, é claro, geração de energia eólica. Os residentes da cidade sempre respiram um ar bom e limpo porque qualquer fumaça logo é levada pelas brisas. Poluição do ar dificilmente será um problema quando se vive em uma das capitais com mais vento no mundo. Os riscos ficam mais altos conforme chegamos ao topo da lista, em uma região onde muitas vidas foram ceifadas em um evento desolador. We're about a mile inland from the sea in Banda Aceh, and this is the roof of a two-story house. And as you can see, all along here, flood debris, pieces of building, and we're 20 feet up from the ground. Nos dias seguintes a 26 de dezembro de 2004, os olhos do mundo estavam fixos nos litorais banhados pelo Oceano Índico. A mídia mundial enviava jornalistas e cinegrafistas, como Geoff Maclay, à região para cobrir o maior desastre mundial da história recente. Um tsunami provocado por um terremoto na costa da Indonésia, 30 quilômetros abaixo do leito oceânico. Foi um evento sísmico de proporções tão gigantescas que 1 centímetro de movimento vertical foi detectado na superfície de todo o planeta. Ele até tirou a Terra de seu eixo por um breve momento. Com 9,1 na escala Richter, foi um dos terremotos mais violentos já registrados e com 10 minutos de duração foi certamente o mais longo. Toda a energia liberada em 2004 pelo terremoto e pelo tsunami foi equivalente à explosão de mais de 1.500 bombas atômicas de Hiroshima. Imediatamente após o tremor de terra, tsunamis se irradiaram ao longo de uma falha geológica de 1.600 quilômetros, entre duas placas tectônicas em movimento com um efeito devastador. Mal detectáveis em matéria de altura no mar aberto, um par de tsunamis correu para o ataque entre 500 e 1.000 km por hora. A velocidade só foi reduzida quando as ondas se aproximaram do continente, mas sua altura aumentou antes de eles castigarem a costa. O tsunami alcançou 14 países e a Indonésia foi o país mais atingido, seguida por Sri Lanka, Índia, Paquistão e também Tailândia. Na verdade, a parede de água ainda tinha potência suficiente para tirar vidas na África do Sul. Mas foi a Indonésia quem mais sofreu o golpe do tsunami, que em alguns lugares chegou a 30 metros de altura. A devastação foi total. Das quase 250 mil vidas perdidas, mais de 165 mil mortes ocorreram somente na Indonésia. A maioria delas na província de Aceh. Now, given the sheer size of this tsunami, you're probably thinking fishing boat in a downtown street is not a big deal. But this is downtown Banda Aceh, and this street is 4 miles from the sea. Vivendo a menos de 250 quilômetros do epicentro do terremoto, mais de 30 mil residentes de Banda Aceh morreram. A reação quando chegamos lá foi se impressionar com o tamanho da destruição e com as mortes. Achamos desabrigados que estavam andando havia dias. Achamos milhares de corpos. Eles estavam em todo lugar. Aquilo era um cenário de Armagedon. O tsunami engoliu famílias inteiras. Apesar disso, surgiram histórias de sobrevivência incríveis. Com apenas 8 anos na época, Martunes escapou da morte subindo em uma árvore. Após perambular pela cidade destruída por 3 semanas com sua camisa de futebol de Portugal, Martunes foi resgatado pela organização de ajuda Save the Children. Quando eu cheguei no escritório, meu chefe contou que um menino tinha acabado de ser trazido e parecia que ele estava sobrevivendo sozinho. Por sorte, uma pessoa reconheceu ele.
E eu fiquei muito feliz por Martunes ter encontrado seu pai de novo. Em uma reviravolta impressionante, 10 anos depois, Martunes assinou com o time de juniores do Sporting de Lisboa, um time da primeira divisão da Liga Portuguesa de Futebol. A fama e a riqueza podem estar próximas, mas uma coisa que ele sempre irá compartilhar com as dezenas de milhares de sobreviventes ao longo das costas vulneráveis, banhadas pelo Oceano Índico, é a imensa desolação devido a um dos maiores desastres naturais já registrados na história moderna. E a realidade assustadora é que existe toda a chance de a história se repetir. O tsunami do Oceano Índico foi um gigante imbatível. Trágico em escala mundial, mas não limitado a esta região. E nosso próximo ponto também enfrenta um futuro incerto, já que está entre dois tipos de erupções ameaçadoras. Você gostaria de ter um vulcão como seu vizinho? Para a cidade de Goma, na República Democrática do Congo, o vulcão ao lado não é algo a ser ignorado. Ele é propenso a erupções violentas e muitos vivem com medo da fúria que o Nyiragongo é capaz de liberar. O Nyiragongo é uma montanha de fogo de 3.000 metros de altitude e abriga o maior e mais ativo lago de lava do mundo. Ele é famoso por seu fluxo de lava extremamente fluido e rápido. Centenas de vidas foram tomadas nas últimas erupções e cientistas temem que um dia a cidade de Goma seja totalmente sufocada. Viver em Goma também significa lidar com a ameaça inacreditável que borbulha no Lago Kivu. Presos abaixo da superfície brilhante, há gases acumulados de vulcões próximos e mais metano do que em qualquer outro lago do mundo. Frequentemente usado por pescadores, o lago abundante pode literalmente explodir a qualquer momento. São feitas tentativas para evitar explosões espontâneas, extraindo e dissolvendo os gases para a geração de energia, o que ajuda a resolver o déficit energético do país ao mesmo tempo. Mas os riscos continuam presentes. Viver espremido entre um vulcão e um lago explosivo não é o ideal. Em 2002, os fluxos de lava do Nyiragongo alcançaram o Lago Kivu, expondo como Goma está vulnerável. Nós estamos listando os lugares mais perigosos para se viver e escolhendo os 3 piores para nossa contagem final. A explosão nuclear de Fukushima deixou um legado que irá perdurar por gerações. Os níveis de radiação ainda estão perigosamente altos e a limpeza é um processo lento. Enquanto isso, o material contaminado aguarda em sacos sem ter para onde ir. Ainda assim, a vida continua, incerta do que o futuro reserva. Ciclones, vulcões e terremotos. Vanuatu tem muito com o que lidar, mas viver neste paraíso tropical supera de longe qualquer desastre que o atinja. E, finalmente, em se tratando de catástrofe, o lugar é a Guatemala, uma das zonas de perigo mais intensas do mundo. Mas os habitantes parecem aceitar que o que será, será. A força é bem mais poderosa do que qualquer tipo de controle. Nosso mundo pode ser muito perigoso e raramente conseguimos prever o que vem a seguir.